Demorou, mas chegou. Vamos lá que eu vou compartilhar com vocês quais foram minhas estratégias para controlar a glicemia e como foi minha participação na prova de duatlon. Fica aí pro vídeo, bora lá. Bom, pessoal, antes de começar, já vamos deixando o like aí no vídeo, compartilha, já manda para alguém que possa interessar esse conteúdo, se inscreve no canal e vamos ajudar aí o canal a crescer para a gente poder chegar cada vez em mais pessoas. Então vamos lá. Bom, eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, aconteceram algumas coisas essa semana, depois eu vou contar no outro vídeo. E esse vídeo aqui então é específico para eu comentar como é que foi a minha participação no duatlon, na prova que eu realizei agora domingo passado em São Pedro. Quais foram as minhas estratégias para controle da glicemia, enfim, vou tentar detalhar o máximo possível para que sirva aí de informação e, enfim, a gente está aqui tentando compartilhar essas estratégias e, lógico, sempre já deixando claro que são estratégias particulares, né? São as minhas estratégias, bem orientado, né? Com uma base de um conhecimento, tanto conhecimento empírico, né? Do meu organismo, como é que ele funciona, e tudo compartilhado com o meu médico, enfim. Então, é uma forma apenas da gente compartilhar essa informação para que você aí que está tentando achar a sua maneira de conseguir controlar a sua glicemia, que você possa ter ideias e levar essas ideias aí para as pessoas responsáveis pelo seu tratamento e que você consiga, assim como a gente consegue fazer também, realizar atividades físicas sem preocupação, ou pelo menos não sem preocupação, né? Que isso acho que não dá para fazer. Porém, com segurança, né? E sabendo agir nas possíveis intercorrências, enfim. Então, vamos lá, vamos começar a contar a história e vocês vão acompanhando. Vou tentar deixar algumas imagens aí de como foi, né, algumas fotos do evento e tal, e eu vou tentar contar a história aí do começo ao final para vocês entenderem como é que funcionou, como é que eu planejei, né, realizar essa prova e como de fato aconteceu. Bom, vamos lá. Em geral, eu costumo fazer essas provas em jejum, né? Iniciar em jejum. Quer dizer, vamos lá nesse conceito de jejum, né? Porque eu costumo tomar café preto, né? Então também já não estou em jejum. Mas apenas como uma maneira informativa, eu só bebo café preto, eu não me alimento de carboidrato nenhum. Isso é uma estratégia, justamente uma das primeiras aí que eu já vou compartilhar, que é uma maneira de você diminuir a quantidade de variáveis que possam interferir na prova, na atividade que você vai realizar. Então, diminuir ali a ingestão de carboidrato vai fazer com que eu não tenha que aplicar insulina. Então, a gente sabe que você aplicando insulina já é uma variável a mais para você ter que controlar. Enfim, apesar que, como é que eu vou contar aqui para vocês, eu acabei tendo que aplicar insulina, mas vou explicar certinho o motivo e o que está por trás dessa estratégia. Então, vamos lá. Eu costumo acordar, a nossa largada era às 7 horas da manhã, né? Eu costumo acordar umas 5 horas da manhã, mais ou menos, justamente para me preparar já para isso. Então, eu vou lá, desço, tomo meu café preto, já vou me preparando, né? Indo no banheiro, fazendo tudo certinho para ficar pronto. E a gente tem que estar na área de transição para levar a nossa bike, né? Nossa bicicleta lá, pelo menos uns 20 minutos antes da largada, no máximo, né? Até 20 minutos antes da largada. Então, para dar tempo de fazer tudo isso e ter um tempo de aquecer tudo, eu costumo acordar geralmente esse horário, umas 2 horas antes da prova, e somente ingerir o café preto. E aí vou já comentar uma situação que em geral acontece comigo, que quem já acompanhou em outros vídeos também já sabe, que é o fenômeno do alvorecer. Então, por volta das 6 da manhã, um pouco menos das 6 da manhã, eu percebi que a minha glicemia começou a subir. Então eu acordei com ela por volta de 110, 120, e aí percebi que ela começou a subir. Por volta das 6 horas da manhã, então, já estava próximo de 150, até marquei aqui para ir contando certinho, estava 149, se eu não me engano. É isso aí. Então, qual que foi... Então, vamos já compartilhar o que faz a gente, quais variáveis que a gente pensa para poder fazer o manejo, né, dessa situação. Cerca de 2 meses atrás, começo de setembro, eu fiz uma prova do Tri-Rex de 10 quilômetros, que era trilha, enfim, uma prova bem dura, né? E aconteceu exatamente a mesma situação. Acordei 5 horas da manhã, com a glicemia boa, por volta de 100, 100 e pouco. Porém, até eu chegar na prova, a glicemia sumiu muito e eu fiquei receoso de aplicar insulina. E aí
no decorrer da prova, a insulina fazer, né, ela começar a agir ali e fazer minha glicemia cair muito. Bom, resultado, não apliquei insulina, a glicemia não baixou e eu fiz a prova toda arrastado, né, que a gente costuma falar aqui, porque a hiperglicemia ela causa uma sensação de fadiga muito grande, né, desidratação, boca seca, então assim, não dá pra gente ter um desempenho, uma performance normal em estado de hiperglicemia. E eu tive que realizar a prova, esses 10 quilômetros, com a glicemia muito alta, batendo ali 250 a 300 mais ou menos. Então foi uma prova em que eu sofri bastante para terminar e aí serviu de aprendizado, né? Então para essa prova desse domingo passado agora, pro duatlon, qual que foi a minha estratégia, o que eu pensei? Bom, eu vou aplicar então a insulina para segurar um pouquinho a glicemia, para eu não começar com a glicemia tão alta, e aí no decorrer da prova, como eu sempre estou monitorando ali com o sensor, eu vou observando o que pode acontecer e agindo de acordo com o acontecimento da glicemia. Então, para resumir, cerca de 6 horas da manhã eu apliquei uma unidade de insulina, e aí quando chegou o horário da largada, às 7 horas que eu fui começar a prova, estava com 162. Enfim, então a prova ela funciona assim, são 2,5 km de corrida, depois 20 quilômetros de bicicleta e depois 5 quilômetros de corrida. Então, para mim, eu comecei com a glicemia nos 2 primeiros quilômetros, 2,5, com 162. Aí, na primeira transição, quando eu fui passar da corrida para a bicicleta, a glicemia estava em 139, certo? Então, em 139, um valor ali ainda com a setinha de tendência estabilizada, né? Então, na bicicleta, em provas anteriores, a minha glicemia fez uma ondinha, né? Ela subiu um pouquinho para depois cair. Então, né, nesse momento, indo para a bicicleta, eu imaginei isso, falei, bom, não vou ainda ingerir nada, deixei o alarme para tocar, né? Tem como a gente colocar um alarmezinho para quando baixar de um certo valor ali tocar um alarme. Eu falei, bom, vou esperar, se tocar o alarme eu ingiro algum carboidrato e fui fazer os 20 quilômetros de bicicleta tranquilo ali, né? Enfim, pelo valor que estava de 139. Bom, fiz ali os 20 quilômetros, foi em cerca de 45 minutos mais ou menos. É um percurso também bem complicado, muita subida, mas enfim. E aí na segunda transição, quando eu fui fazer a transição para ir para a corrida, estava em 115 e caindo com a setinha na diagonal para baixo, que é uma queda não tão brusca, né? Então aí qual que foi já o meu pensamento? Olha, eu já teria agora 5 quilômetros para completar numa corrida, né? Então eu já precisava, mesmo que não chegou nem a tocar o alarme de risco de hipoglicemia, nada, mas aí eu já preferi prevenir e fui os 5 quilômetros todo chupando bala. Então aquela balinha de caramelo, né? Para mim serve bastante, então fui o caminho todo fazendo isso. Então, colocava uma bala na boca, continuava correndo, a hora que terminava essa bala, colocava outra. Então, quer dizer, eu fiquei os 5 quilômetros praticamente chupando bala e para tentar manter ali a glicemia e não deixar ter uma hipoglicemia, né? Bom, resultado, cheguei nos últimos 5 quilômetros com a glicemia 115, com a setinha um pouquinho para baixo também. Ou seja, praticamente como ela estava na transição... não, desculpa. Eu cheguei com ela 105, né, na verdade. Então, quer dizer, eu tive uma queda apenas de 10 pontos do valor que estava 105 para quando eu cheguei e estava 115, né? Desculpa. Quando eu saí da transição da corrida para bicicleta, da bicicleta para corrida, estava 115 e quando eu cheguei na linha de chegada estava 105. Pronto, agora ficou mais claro, né? E aí, chegando aos 105, eu já cheguei também, na hora que a gente para, eu fui acompanhando a glicemia, a tendência é parar de cair, né? A tendência é essa, não significa que vai acontecer sempre assim, mas eu parei, fiquei monitorando, ela já subiu um pouquinho e estabilizou no 115, então no valor que estava ali antes da transição, da última transição, ela retornou pós-corrida, né? Então, resumindo, né? Só para dar um panorama final. Eu iniciei com 162, depois no gráfico ela deu para ver que ela deu uma subidinha e depois começou a cair levemente, então eu nem cheguei a sair da faixa alvo e consegui terminar próximo do 100, ou seja, fiquei a prova toda com o controle glicêmico ali legal, né? Não tive problema nenhum,
não tive queda de desempenho nenhum, apesar de ter sentido um pouquinho a prova, porque também, como eu comentei em vídeos anteriores, eu fiquei doente uma semana antes, então no final, nos últimos 5 quilômetros me deu um pouquinho de cãibra, precisei caminhar uma parte lá, algumas partes na verdade, né? Mas, enfim, em relação ao controle glicêmico, deu tudo certo. Beleza? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais para comentar. Acho que não. É isso. São estratégias que a gente tenta utilizar, sempre pensando em momentos que o exercício pode causar uma hiperglicemia, em momentos que esse exercício vai causar uma queda de glicemia. A gente tem sempre que ter com a gente o carboidrato de rápida absorção. Eu, nessas provas, não costumo levar minha insulina, mas conheço muita gente que acaba levando a insulina junto, e aí depende das respostas glicêmicas ou da duração da prova. Assim, tem vários fatores. No momento, nessas provas que eu pratico, que eu realizo, nessas distâncias que eu realizo, eu não levo minha insulina, né? Eu deixo só ali na tenda, né, para um pós-prova, né? Então, por exemplo, essa prova eu terminei em cerca de 1h30. Então, em cerca de 1h30 eu já vou estar em contato com a minha insulina de novo, caso seja necessário, que foi o que aconteceu, por exemplo, na prova de Brotas, né? Eu fiz a corrida toda ali cerca de 1 hora, assim que eu cheguei, que estava ali batendo uns 300 mais ou menos, eu já cheguei, já parei, já percebi, fui entender como é que estava a glicemia e já fiz a correção, e aí ela já começou a normalizar. Mas é isso. A ideia, então, justamente é mostrar que a nossa condição não nos limita, que eu costumo sempre repetir. Ter diabetes tipo 1 não é nenhuma limitação, apenas a gente precisa compreender e realizar uma adaptação. Então, adaptação é a palavra que vai servir mais para a gente não precisa se privar de nada, claro, tudo com a consciência, com profissionais orientando, com autoconhecimento, tudo isso é importante. Beleza? Bom, espero que tenha gostado, e aí para reforçar o que eu disse no início do vídeo, curte, comenta, compartilha, manda um vídeo para quem você acha que possa interessar e se inscreve no canal para a gente crescer o canal um pouquinho aí e levar mais informações, levar informações para mais pessoas, beleza? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai conversando. Abraço, até mais.